Giovanni, um homem de meia idade, trabalhava como motoboy em uma pizzaria, enquanto vivia uma vida solitária. Ele havia perdido o contato com os filhos por conta do vício em drogas, e seu único amigo era um vizinho, o Sr. Almeida, que o ajudou a superar o vício aos poucos. Um dia, voltando do trabalho, ele ajudou uma senhora que tentava trocar o pneu do carro. Ao chegar mais perto, Giovanni percebeu que se tratava de uma cliente fiel da pizzaria em que ele trabalhava. No entanto, ele não imaginava o que aquele ato de gentileza fosse significar em sua vida. Giovanni vivia em uma pequena casa na periferia da cidade. Desde a infância, ele havia enfrentado abusos físicos e verbais dos pais biológicos. Por isso, aos 9 anos, ele fugiu de casa e acabou em um orfanato, preso no sistema de adoção, que também não foi um lar acolhedor. Devido às dificuldades da vida e à falta de uma família amorosa, Giovanni caiu no mundo das drogas durante a adolescência, desenvolvendo um vício que o acompanhou por grande parte de sua vida adulta. Mesmo assim, ele conheceu o amor de sua vida e se casou ainda jovem, tendo 2 lindos filhos, Laura e Mateus. No entanto, a vida deu um golpe duro em Giovanni. Esse caminho tumultuado com as drogas lhe custou o casamento e a guarda dos filhos. Com o tempo, Giovanni perdeu o contato com a ex-mulher e os filhos, e não falava com eles há anos. Apesar de todas as adversidades, Giovanni nutria um sonho: melhorar a vida dos outros. Com o sonho de estudar farmácia desde jovem, ele havia desenvolvido o projeto de uma patente para um adesivo que ajudava pessoas viciadas a se curarem. Embora até então não tivesse obtido sucesso com isso, pois o valor necessário para investir no desenvolvimento do adesivo era altíssimo. Na casa simples onde morava, Giovanni acordava todos os dias, com a esperança de que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Aos 32 anos, trabalhava como motoboy em uma pizzaria local, onde se tornou conhecido não apenas pela eficiência, mas pela gentileza com que tratava colegas e clientes. Cada entrega era uma oportunidade para ele esquecer um pouco de sua própria dor, focando nas necessidades dos outros. Em uma tarde de verão sufocante, Giovanni estacionou sua moto em frente à mansão de uma cliente habitual, Dona Marisa. Ela era uma idosa com cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor que sempre alegrava seu dia. "Oi, Giovanni, que bom te ver de novo." Dona Marisa cumprimentou, recebendo a pizza com gratidão. "Você parece cansado hoje. Está tudo bem?" Giovanni sorriu, apesar do cansaço que sentia. "Está tudo bem, Dona Marisa. Só mais um dia agitado. Espero que essa pizza faça seu dia melhor." Dona Marisa olhou para ele com simpatia. Ela sabia que Giovanni tinha uma história difícil, mas admirava sua força e a maneira como sempre encontrava uma forma de seguir em frente. "Você é incrível, Giovanni. Não sei como consegue manter esse sorriso todos os dias." "Ah, é o trabalho, sabe? Sempre tem alguém que precisa de algo. Fico feliz em poder ajudar de alguma forma." Giovanni respondeu modestamente, ajustando o capacete. "Você não é só um motoboy, Giovanni. Tenho certeza de que há muito mais por trás desse sorriso. Espero que um dia você veja isso também." Dona Marisa disse suavemente, olhando nos olhos dele com uma expressão de compreensão. Giovanni se sentiu tocado pelas palavras de Dona Marisa. Ela parecia ver além da superfície, algo que poucas pessoas tinham tempo para fazer. "Obrigado, Dona Marisa. Acho que tento fazer o melhor que posso com o que tenho." Enquanto se despediam, Giovanni montou em sua moto e partiu, deixando Dona Marisa pensativa no meio da calçada. Ela tinha visto muitas histórias ao longo dos anos, mas algo sobre Giovanni a intrigava. Enquanto a noite começava a cair sobre os prédios altos da cidade, Giovanni continuou sua jornada de entrega. Cada pizza entregue era um passo em direção a um futuro incerto, mas ele mantinha a esperança
de que um dia, de alguma forma, sua vida encontraria um propósito maior do que ele jamais imaginou possível. Além disso, a amizade com um vizinho tornou-se uma âncora na vida de Giovanni. Ele encontrou estabilidade financeira, mesmo que sua vida social fosse limitada. Se não fosse pelo Sr. Almeida, seu vizinho e amigo de longa data, ele teria se sentido completamente isolado. Aquele senhor, em particular, desempenhou um papel crucial em sua jornada de recuperação do vício. Foi ele quem o recomendou para o emprego na pizzaria, conhecendo a necessidade de Giovanni por uma ocupação diária e um emprego estável. Nos dias tranquilos entre entregas de pizzas, Giovanni frequentemente passava pelo quintal onde o Sr. Almeida cuidava de suas plantas. A relação entre eles era de uma profunda gratidão recíproca. Enquanto Giovanni encontrava um senso de propósito ao ajudar o Sr. Almeida com pequenas tarefas domésticas, como consertar uma cerca ou podar arbustos, o Sr. Almeida apreciava a companhia e a dedicação do rapaz. Numa tarde de sábado ensolarada, Giovanni estacionou sua moto em frente à casa do Sr. Almeida. Ele levava consigo uma sacola com algumas ferramentas que havia prometido emprestar para consertar uma prateleira para o amigo. "E aí, Giovanni? Trouxe as ferramentas?" "Estava ansioso para arrumar aquela prateleira", exclamou o Sr. Almeida, aparecendo na porta da garagem com um entusiasmo contagiante. "Claro, Sr. Almeida. Aqui estão elas." Giovanni entregou as ferramentas. Enquanto trabalhavam juntos na prateleira, os dois conversavam sobre a vida e os pequenos prazeres da existência cotidiana. O Sr. Almeida sempre tratava Giovanni como parte de sua própria família, um gesto que ele valorizava profundamente. Ao final da tarde, com a prateleira devidamente consertada, Giovanni preparava-se para partir e iniciar seu turno na pizzaria. "Obrigado mais uma vez por me ajudar, Giovanni. Sua amizade significa muito para nós", disse o Sr. Almeida, enquanto o acompanhava até a porta. "O prazer foi meu, Sr. Almeida." "Sempre é bom passar um tempo com você", respondeu Giovanni, genuinamente tocado pela calorosa hospitalidade do amigo. Naquela noite, após um turno exaustivo entregando pizzas, Giovanni estava dirigindo sua velha moto de volta para casa pelas ruas escuras e mal iluminadas. O dia foi longo e cansativo, e ele ansiava por um momento de descanso antes de mais um dia de trabalho. Enquanto contornava uma curva, seus pensamentos se voltavam para o episódio de sua série favorita, lançado naquele dia, que ele estava ansioso para assistir ao chegar em casa. Mas então, uma visão o fez frear abruptamente. À beira da estrada, uma idosa lutava para trocar o pneu furado de seu carro. A luz do poste de luz revelava sua frustração evidente, enquanto ela tentava em vão soltar os parafusos com uma chave enferrujada. Alguma coisa naquela senhora parecia familiar para ele. Giovanni hesitou por um momento, com a voz da consciência dizendo-lhe para seguir em frente e cuidar de seus próprios interesses. Mas algo no desamparo daquela senhora mexeu com ele profundamente. Com um suspiro, Giovanni virou sua moto e parou atrás do carro dela. "Boa noite, senhora." "Parece que está tendo um probleminha aqui", ele disse, com um sorriso gentil enquanto se aproximava. A idosa olhou para ele com gratidão misturada com surpresa. "Oh, Giovanni, que bom que parou. Estou tentando trocar esse pneu há uma eternidade, mas esses parafusos parecem não querer ceder." Giovanni ficou assustado com aquilo, pois não tinha se apresentado para a senhora. Foi quando ele finalmente percebeu. Era Dona Marisa, a cliente fiel da pizzaria. "Dona Marisa? Que susto! Eu mal reconheci a senhora. Posso dar uma mão nisso? Deixe-me tentar." Ele ajeitou a moto ao lado do carro para iluminar melhor a área e se agachou ao lado do pneu furado, preparando-se para começar. Dona Marisa, visivelmente aliviada, aceitou a ajuda de Giovanni. Ela explicou que estava voltando de uma visita ao mercado
quando percebeu o pneu furado. Essas coisas só acontecem quando a gente menos espera. E você, Giovanni? Me conte mais sobre a sua vida. Nossas conversas nas entregas de pizza são sempre tão breves, disse a senhora. Giovanni então começou a falar sobre sua vida, seu trabalho na pizzaria e a amizade com o Sr. Almeida. Além disso, meu maior sonho é estudar farmácia e desenvolver a patente de um adesivo para ajudar as pessoas na luta contra o vício. Eu, infelizmente, tive que enfrentá-la e se não fosse pelo Sr. Almeida, eu não sei se teria me recuperado, disse ele. A idosa ouviu atentamente, percebendo a luta diária que ele enfrentava em suas palavras. Você é um homem muito gentil, Giovanni. É raro ver alguém tão disposto a ajudar nos dias de hoje, comentou a dona Marisa, enquanto observava Giovanni trocando o pneu. Giovanni sorriu, concentrando-se na tarefa, mas grato pela conversa que amenizava a tensão do momento. Eu aprendi que a gentileza pode fazer uma grande diferença. O Sr. Almeida me ensinou isso. Ele me ajudou a sair do poço mais fundo em que eu estive. Enquanto ajustava os últimos parafusos, Giovanni sentiu um senso de realização por poder ajudar alguém que, como ele, enfrentava desafios inesperados. Com um movimento final, ele se levantou e limpou as mãos. Pronto, dona Marisa. Seu pneu está trocado e pronto para seguir viagem, anunciou Giovanni, satisfeito com o trabalho bem feito. A idosa se aproximou, agradecendo calorosamente. Muito obrigada, Giovanni. Que Deus te abençoe por sua bondade. Eu não tenho nenhum dinheiro comigo, senão te recompensaria pela ajuda. Na próxima entrega, prometo te dar uma gorjeta bem generosa. Não foi nada, dona Marisa. Apenas fiz o que qualquer um faria. Não precisa agradecer, respondeu Giovanni modestamente, embora seu coração se enchesse de gratidão por poder fazer algo de bom naquela noite. Com um aceno amigável, dona Marisa entrou em seu carro e partiu lentamente pela rua mal iluminada. Giovanni observou até que o carro desaparecesse ao longe, antes de montar em sua moto e retomar seu caminho para casa. Chegando em casa, Giovanni trocou sua roupa de trabalho, sentindo-se revigorado, não apenas pelo descanso que viria, mas também pelo calor humano que compartilhou com Dona Marisa naquela noite. Ele ligou a televisão, mas dessa vez, o episódio de sua série favorita não parecia tão importante quanto as lembranças reconfortantes da interação com a senhora e a gratidão em seu olhar. Giovanni se sentia extremamente satisfeito. Ajudar a idosa e ter uma conversa significativa o fez sentir-se útil e menos solitário. No dia seguinte, ele seguiu sua rotina matinal de exercícios e tarefas domésticas. Sendo seu dia de folga, ele planejava relaxar e, à noite, visitar o Sr. Almeida. No entanto, enquanto assistia a um programa de comédia na TV, ele ouviu uma batida suave na porta. Surpreso, pois não esperava visitas, ele se levantou do sofá e foi até lá, curioso para descobrir quem poderia ser. Ao abrir a porta, Giovanni encontrou uma caixa pequena no chão, ao lado de um envelope branco. Não havia ninguém à vista. Ele olhou ao redor, mas a rua estava tranquila e tudo parecia normal. Curioso, ele pegou a caixa e o envelope e voltou para dentro de casa. Sentou-se no sofá e examinou primeiro o envelope. Estava endereçado a ele, com uma letra delicada e feminina. Giovanni abriu com cuidado e retirou uma carta escrita à mão. Caro Giovanni, espero que esta mensagem o encontre bem. Gostaria de agradecer pela sua gentileza e ajuda de ontem. Sua bondade não passou despercebida e tocou meu coração. Como forma de expressar minha gratidão, escolhi um presente simples para você. Espero que goste e que possa lhe ser útil. Com sinceros agradecimentos, Dona Marisa. Giovanni sorriu ao ler as palavras gentis da carta. Era reconfortante saber que sua pequena ação havia feito diferença para alguém. Curioso para ver o que havia dentro da caixa, ele a abriu cuidadosamente. Dentro, encontrou um par de luvas de couro novas e bem cuidadas.
eram exatamente o que ele precisava para andar de moto com mais conforto e segurança. Ele pegou uma das luvas, sentindo a maciez do couro entre os dedos. Que presente incrível! Obrigado, Dona Marisa, murmurou Giovanni para si mesmo, impressionado com a generosidade da pessoa desconhecida. Ele guardou a carta e as luvas com cuidado, pensando na noite em que ajudou a senhora com o pneu furado e como aquilo tinha levado a esse momento inesperadamente doce. Com um sorriso nos lábios, Giovanni sentiu-se grato pela conexão humana que aquele gesto simples havia proporcionado. De repente, Giovanni ouviu outra batida na porta. Ao abrir, ele se deparou com um homem bem vestido e dois outros homens de terno e óculos escuros ao lado de uma Ferrari de luxo estacionada na rua. O homem se aproximou com um sorriso gentil e se apresentou como o neto de Dona Marisa. Boa noite, Giovanni. Me chamo Eduardo, disse ele, estendendo a mão para cumprimentar Giovanni. Giovanni apertou a mão de Eduardo, surpreso com o encontro inesperado. Boa noite, Eduardo. É um prazer conhecê-lo. Eduardo continuou, explicando rapidamente a razão da sua visita. Minha avó ficou muito grata pela sua ajuda. Ela me contou sobre você e disse que sua gentileza a tocou profundamente. Além disso, você a lembra muito do meu falecido pai. Deve ser por este motivo que ela sempre tirava alguns minutos para conversar durante as entregas de pizza. Ao lado de Eduardo, os outros dois homens permaneciam em silêncio, observando a interação com expressões sérias. Eduardo então estendeu um segundo envelope branco para Giovanni. Além da carta e das luvas que ela me pediu para entregar anonimamente em sua porta. Mas, enquanto eu ia embora, senti que também precisava agradecê-lo pelo gesto que teve com minha avó. Por gratidão. Por favor, aceite. Giovanni olhou para o envelope sem acreditar no que via. Ao abrir, tinha uma grande quantia em dinheiro dentro. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Eu ajudei sua avó porque era o certo a fazer, não por qualquer recompensa, disse Giovanni, balançando a cabeça. Eduardo sorriu compreensivamente, mas insistiu. Entendo, Giovanni. Mas para minha avó e para mim, isso é importante. Ela insiste que é uma pequena forma de retribuir sua bondade. Por favor, aceite. Depois de um momento de hesitação, Giovanni aceitou o envelope com gratidão. Diga a Dona Marisa que estou muito grato por sua generosidade. E diga a ela também que foi um prazer ajudá-la. Eduardo assentiu, satisfeito. Vou dizer a ela. Obrigado novamente, Giovanni. Se precisar de algo no futuro, não hesite em me procurar. Giovanni olhou novamente para o envelope em suas mãos, pensativo. A generosidade de Dona Marisa e Eduardo o tocou profundamente, assim como a confiança que ela depositou nele ao enviar aquela quantia significativa. Em um gesto de reciprocidade, ele convidou Eduardo para um café ou algo para comer, querendo expressar sua apreciação pela generosidade. Entre, por favor, me deixe oferecer pelo menos um café. No entanto, Eduardo recusou com educação. Obrigado, Giovanni, mas realmente preciso ir, disse Eduardo com um sorriso gentil. Fico feliz que eu pude ajudar de alguma forma. Antes de sair, Eduardo mencionou casualmente. Antes que eu me esqueça, há uma vaga de emprego na Genomed Solutions, a empresa da minha avó. Talvez seja uma boa oportunidade para você explorar. Ela comentou sobre seu sonho de estudar farmácia e a desenvolver a patente de um adesivo. Por enquanto, é só uma vaga de emprego, mas isso pode abrir portas. Giovanni ficou atordoado. Ele sempre sonhou em ver sua invenção, o adesivo para auxílio no combate ao vício, sendo utilizada para ajudar outras pessoas. A ideia de trabalhar na Genomed Solutions era um sonho distante, especialmente por causa das dificuldades em conseguir uma oportunidade em uma empresa renomada como aquela. As palavras de Eduardo ecoaram em sua mente.
uma vaga na Genomed Solutions. Isso é incrível, murmurou Giovanni para si mesmo, sentindo uma onda de emoção e esperança que há muito não experimentava. Ele olhou para o envelope que Dona Marisa lhe deu, ainda segurando a generosa quantia em dinheiro. Era como se o universo estivesse alinhando as coisas para ele, trazendo oportunidades inesperadas depois de tanto tempo enfrentando as dificuldades da vida. Com os olhos marejados, Giovanni agradeceu novamente a Eduardo. Eu aceito a oportunidade, Eduardo. Não sei nem o que dizer, ele disse. Certo, Giovanni. Esteja lá daqui 2 dias. Após um aceno cordial, Eduardo se despediu e voltou para a Ferrari, seguido pelos 2 homens. Giovanni fechou a porta lentamente, ainda processando o que acabou de acontecer. Sentando novamente no sofá, pela primeira vez em muitos anos, Giovanni se permitiu chorar de felicidade. Ele sentiu que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que nunca imaginou. Com determinação renovada, ele sabia que não podia deixar essa oportunidade escapar. Sentado em seu pequeno apartamento, Giovanni começou a planejar seus próximos passos. Ele pegou um pedaço de papel e uma caneta, começando a esboçar ideias para sua candidatura na Genomed Solutions. Cada palavra escrita era impulsionada pela esperança de um futuro melhor e pela promessa de realizar seu grande sonho. Enquanto a noite avançava, Giovanni sentiu uma energia renovada dentro de si. A gratidão por Dona Marisa, a generosidade de Eduardo e a perspectiva de uma nova oportunidade na Genomed Solutions enchiam seu coração de determinação e fé no futuro. A vida de Giovanni estava prestes a dar uma reviravolta emocionante e ele estava mais do que pronto para abraçar cada momento dessa jornada inesperada que se apresentava diante dele. Depois de 2 dias, Giovanni fez a entrevista de emprego na Genomed Solutions e foi aprovado. Nos meses seguintes, a vida dele passou por uma transformação radical. Com a generosidade de Dona Marisa, ele conseguiu se mudar para um bairro melhor, levando consigo o Sr. Almeida. A nova casa proporcionava mais espaço e conforto, criando um ambiente onde todos podiam viver com mais dignidade e tranquilidade. No trabalho na Genomed Solutions, Giovanni encontrou não apenas um emprego, mas uma nova paixão. Ele se dedicava completamente ao seu papel, envolvendo-se em projetos que o desafiavam intelectualmente e o inspiravam a crescer profissionalmente. A empresa oferecia um ambiente estimulante e recursos para que ele pudesse desenvolver suas habilidades. Além do sucesso profissional, Giovanni descobriu uma nova amizade. Dona Marisa e Eduardo continuavam próximos, convidando-o para jantares familiares e eventos especiais. Sentindo-se parte da família, Giovanni compartilhava risos, histórias e momentos preciosos com eles. Dona Marisa sempre comentava como Giovanni a lembrava de seu falecido filho. Durante um desses jantares na casa de Dona Marisa, Eduardo se aproximou de Giovanni com uma expressão séria. Giovanni, você já pensou em explorar novas oportunidades dentro da Genomed? Perguntou Eduardo, servindo vinho para os convidados. Giovanni considerou a pergunta por um momento antes de responder. Eu estive pensando nisso. A Genomed tem sido incrível para mim, mas há muito mais que eu poderia fazer. Eduardo assentiu, encorajando-o. Você tem tantos talentos, Giovanni. Talvez haja outras maneiras de usar suas habilidades para ajudar mais pessoas. Os olhos de Giovanni se iluminaram com a possibilidade. Sim, eu adoraria encontrar uma maneira de fazer isso. Eduardo sorriu pensativo. Vou manter os olhos abertos para oportunidades que possam surgir. Quem sabe o que podemos descobrir juntos? Durante o restante da noite, Giovanni refletiu sobre a conversa com Eduardo. Ele sentia que estava apenas começando a perceber o potencial de suas habilidades e o impacto positivo que poderia ter no mundo. Ele pensou em mencionar sua patente
como essa oportunidade de crescimento, mas preferiu que Eduardo tocasse no assunto. À medida que os meses passavam, Giovanni mergulhou de cabeça no trabalho na Genomed e começou a explorar novas maneiras de aplicar suas habilidades para além das fronteiras da empresa. Ele estava determinado a encontrar uma maneira de fazer uma diferença real na vida daqueles ao seu redor, sabendo que cada passo o aproximava mais de seu objetivo de contribuir para um mundo melhor. Cada vez mais, Giovanni se destacava na Genomed Solutions, demonstrando dedicação e gratidão por cada oportunidade que surgia. Por isso, Dona Marisa lhe ofereceu uma bolsa de estudos para que ele cursasse farmácia. Com a generosa bolsa de estudos, ele finalmente pôde realizar um sonho antigo. Os estudos complementavam sua experiência prática na empresa, permitindo-lhe aprofundar seus conhecimentos e contribuir de maneira ainda mais significativa para os negócios. A Genomed investiu no treinamento de Giovanni, reconhecendo seu potencial e comprometimento. Rapidamente, ele ascendeu a novas posições dentro da empresa, assumindo responsabilidades maiores e participando ativamente de projetos inovadores. A estabilidade financeira e o ambiente de trabalho positivo não apenas fortaleceram sua autoestima, mas também renovaram sua visão de um futuro promissor. Enquanto isso, o Sr. Almeida continuava a ser seu pilar de apoio inabalável. Sempre presente para oferecer conselhos sábios e encorajamento, ele era uma presença constante na vida de Giovanni. Em gratidão pela ajuda ao longo dos anos, Giovanni não poupava esforços para retribuir, auxiliando o Sr. Almeida financeiramente e compartilhando bons momentos juntos. Além de estabilidade e crescimento profissional, a nova vida de Giovanni trouxe novas amizades e uma rotina mais feliz e saudável. Ele encontrou um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, dedicando tempo para atividades que lhe traziam alegria e bem-estar, como seus exercícios matinais. Os fins de semana eram frequentemente passados ao lado de Dona Marisa e Eduardo, compartilhando refeições calorosas e histórias enriquecedoras que fortaleciam os laços de amizade e gratidão. Enquanto os anos passavam, Giovanni sentia uma necessidade cada vez maior de se aventurar em novas possibilidades além da Genomed. A aprovação de sua patente ainda era o maior sonho de sua vida, e talvez ele estivesse preparado para correr atrás disso. Sua paixão pela farmácia e pela pesquisa o inspirava a explorar novos caminhos para contribuir ainda mais no campo da saúde e bem-estar. O trabalho na Genomed Solutions exigia cada vez mais tempo, e ele precisava se dedicar ao cargo que lhe foi confiado com tanta generosidade. Cada dia trazia novos desafios e oportunidades, e Giovanni abraçava cada um deles com determinação e gratidão pelo presente que a vida lhe proporcionou. Certo dia, enquanto estava no trabalho, Giovanni recebeu uma ligação inesperada no celular. O número não estava salvo, mas algo lhe dizia que era importante atender. Ao ouvir a voz do outro lado da linha, seu coração saltou no peito. Era Laura, sua filha mais velha, com quem não mantinha contato há anos. "Oi, pai." "É a Laura", disse ela, com uma mistura de hesitação e emoção na voz. Giovanni mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele limpou a garganta e respondeu com cuidado: "Laura, minha filha, como você está?" A conversa foi repleta de silêncios desconfortáveis e palavras cuidadosamente escolhidas. Laura explicou que soube das mudanças positivas na vida de Giovanni através de um amigo em comum. Ela havia resistido por muito tempo, mas finalmente decidiu tentar reconectar. Giovanni sentiu um misto de alívio e alegria por ouvir a voz da filha, mas também uma profunda tristeza pelas lembranças dos anos perdidos. Ele marcou um encontro para a semana seguinte num café perto de onde Laura morava. No dia do encontro, Giovanni estava nervoso.
Vestiu sua melhor roupa e chegou cedo ao café, esperando ansiosamente até que viu Laura entrar pela porta. Ela estava bem mais velha, mas o mesmo sorriso tímido de quando era criança ainda estava lá. Os dois se abraçaram com cautela, como se ainda estivessem testando as águas. Sentaram-se e começaram a conversar sobre coisas banais no início, mas aos poucos a conversa se aprofundou. Laura contou sobre sua vida, seus desafios e sucessos. Giovanni compartilhou sobre seu trabalho na Genomed Solutions, sua relação com Dona Marisa e Eduardo e como o Sr. Almeida continuava sendo seu apoio constante e o ajudou a superar o vício. De repente, Laura abordou um assunto delicado, que Giovanni jamais poderia antecipar. Agora eu e Mateus moramos com a vovó. Minha mãe nos abandonou para morar em outro país com um empresário rico que conheceu em um cruzeiro. Giovanni não pôde acreditar no que ouvia. Isso é terrível, Laura. Por favor, se tiver alguma maneira com que eu possa ajudar, me avise. Se precisarem de algum lugar para ficar, minha casa está sempre de portas abertas, ele disse. Tudo bem, pai, não tem problema. Estamos muito bem na casa da vovó, respondeu Laura. As horas voaram e quando perceberam, já era tarde. Laura segurou a mão de Giovanni e disse com sinceridade: Pai, eu senti muito a sua falta todos esses anos. Eu estava com tanto medo de tentar, de me machucar de novo. Mas agora, estou feliz por estar aqui. Giovanni olhou nos olhos de Laura e viu a mesma dor e arrependimento que ele próprio sentia. Eu também senti sua falta, Laura. Mais do que palavras podem expressar. Eles concordaram em continuar reconstruindo seu relacionamento aos poucos, com paciência e perdão. Giovanni percebeu que, apesar do tempo perdido, ainda havia espaço para um novo começo entre eles. Lentamente, Giovanni conseguiu restabelecer o contato com seu outro filho. Depois do encontro emocionante com Laura, ele sentiu-se encorajado a reconectar-se com seu filho mais novo, Mateus. Laura e Mateus tinham suas próprias histórias e feridas do passado, mas Giovanni estava determinado a reconstruir os laços familiares quebrados. Em um sábado ensolarado, Giovanni os convidou para um almoço em sua nova casa. Laura e Mateus tinham um sorriso tímido e olhos cheios de curiosidade ao conhecer Dona Marisa, Eduardo e o Sr. Almeida. A casa de Giovanni estava cheia de vida e expectativa naquele dia. Sentados à mesa da sala de jantar, Giovanni explicou orgulhosamente como cada um de seus amigos tinham sido fundamentais em sua jornada de transformação. O Sr. Almeida, o amigo mais antigo, que o ajudou a superar o vício, assim como Dona Marisa, com sua gentileza calorosa, e Eduardo, com seu entusiasmo contagiante. Os três acolheram os filhos de Giovanni com carinho genuíno. A conversa fluía naturalmente, misturando histórias do passado com planos para o futuro. À medida que o almoço progredia, Giovanni percebia como seus filhos estavam genuinamente felizes por ele. Eles notaram a mudança em seu pai, não apenas externamente com a estabilidade financeira e o ambiente acolhedor da nova casa, mas também internamente, com uma paz e uma chama de alegria que há muito tempo não viam. Laura compartilhou sobre seu sonho de seguir carreira na área da saúde, enquanto Mateus contava histórias engraçadas sobre a escola. Giovanni ria junto com eles, sentindo-se grato por estar presente na vida de seus filhos novamente. Ele percebeu que, apesar do tempo perdido, havia uma chance de construir novas memórias e fortalecer os laços familiares. Depois do almoço, Giovanni conversou em particular com Laura e Mateus. Ele expressou seu arrependimento pelas ausências do passado e agradeceu por estarem dispostos a recomeçar. Laura e Mateus, por sua vez, compartilharam suas próprias angústias, mas também expressaram gratidão por terem a oportunidade de reconstruir o relacionamento com o pai. Nos meses seguintes, as reuniões de família na casa de Giovanni tornaram-se um evento regular.
Os finais de semana eram preenchidos com risos, histórias antigas relembradas e novas memórias sendo criadas. Giovanni sentia-se abençoado por ter uma segunda chance de ser um pai presente. E assim, entre abraços, conversas sinceras e alegria compartilhada, Giovanni encontrou não apenas perdão e reconciliação, mas também um renovado senso de propósito e felicidade em sua vida. Um dia, sentado em sua poltrona favorita, Giovanni começou a contar a história que havia guardado por tanto tempo em seu coração. Vocês sabem, meus filhos, que minha vida nem sempre foi fácil, começou ele, olhando para cada um dos rostos atentos diante dele. Mas houve um momento crucial que mudou tudo. Foi a noite em que ajudei uma velha conhecida com um pneu furado. Os olhares curiosos de Laura e Mateus encorajaram Giovanni a continuar. Ele descreveu vividamente como entregava pizzas frequentemente na mansão de Dona Marisa e um dia a encontrou em uma rua escura, lutando para trocar o pneu. Eu quase não parei, estava cansado e queria apenas voltar para casa, confessou Giovanni. Mas algo me fez parar naquele momento, e foi a melhor decisão que já tomei. Ele narrou como Dona Marisa e seu neto, Eduardo, se tornaram parte de sua vida, como as pequenas conversas e gestos de gratidão levaram a novas oportunidades e, finalmente, a sua completa transformação. Aquela noite foi o ponto de virada, continuou Giovanni com um sorriso sereno. Desde então, tenho recebido mais do que jamais poderia imaginar. Amor, uma nova carreira e o mais importante, o reencontro com vocês. Laura e Mateus ouviam em silêncio, absorvendo cada palavra. Eles compartilharam abraços e expressões de carinho com seu pai, reconhecendo a jornada que ele havia percorrido para chegar a este momento de paz e felicidade. À medida que a noite avançava, Giovanni percebeu que, apesar das dificuldades do passado, o presente lhes trouxe uma nova chance de construir laços mais fortes e verdadeiros. Ele sentiu um profundo agradecimento por Dona Marisa e Eduardo, cujo simples gesto de gratidão desencadeou uma cadeia de eventos que transformou não apenas sua vida, mas também a de seus filhos. Naquela noite especial, entre risos, lágrimas e abraços calorosos, Giovanni e seus filhos celebraram o futuro brilhante que aguardava a família que havia sido unida pela generosidade e pela compaixão. Com sua vida estabilizada e os filhos por perto, Giovanni decidiu que era hora de retribuir a bondade que recebeu. Ele começou a se voluntariar em centros de reabilitação, onde compartilhava sua história de superação e oferecia apoio emocional aos que lutavam contra o vício. Giovanni se sentia realizado ao poder ajudar outros da mesma forma que um dia alguém o ajudou. Em uma tarde ensolarada de sábado, Giovanni estava no centro de reabilitação, conversando com um jovem chamado Márcio. Márcio tinha a mesma idade que Giovanni quando ele começou sua jornada para a recuperação. Sentados em um banco no jardim do centro, Giovanni ouviu atentamente enquanto Márcio compartilhava suas lutas e medos. Eu sinto como se nunca pudesse mudar, sabe? Disse Márcio, olhando para o chão. Giovanni colocou a mão no ombro de Márcio com empatia. Eu sei como é, Márcio. Eu já pensei assim, mas olhe para mim agora. Há sempre uma chance de mudar e dar a volta por cima. Márcio olhou nos olhos de Giovanni, vendo a sinceridade em suas palavras. Mas como você fez isso? Como você conseguiu deixar tudo para trás e começar de novo? Giovanni sorriu gentilmente. Não foi fácil, Márcio. Foi um passo de cada vez. Às vezes, a ajuda vem de onde menos esperamos. Um vizinho, o Sr. Almeida, sempre foi muito importante para mim. Mas o que realmente mudou minha vida foi uma noite em que parei para ajudar uma senhora com seu pneu furado. Márcio inclinou-se para a frente, interessado. O que aconteceu? Giovanni começou a contar a história da noite que mudou sua vida, de como uma simples escolha de parar e ajudar alguém levou a uma série de eventos que transformaram sua vida para melhor. Enquanto falava,
ele viu a esperança brilhar nos olhos de Márcio. Um vislumbre de que talvez, apenas talvez, houvesse uma luz no fim do túnel. Dias depois, enquanto Giovanni estava em casa relaxando, recebeu uma ligação inesperada. Era de um advogado representando uma empresa de tecnologia farmacêutica inovadora. O advogado explicou que a empresa estava interessada em comprar os direitos de uma patente que Giovanni havia desenvolvido anos atrás, mas que ele nunca teve os recursos para levar adiante. A proposta era generosa, e Giovanni mal podia acreditar em sua sorte. Ele aceitou a oferta, feliz por finalmente ter a oportunidade de colocar seu adesivo para auxiliar as pessoas com vício a superarem suas lutas. Após desligar o telefone, Giovanni permaneceu por alguns momentos em silêncio, tentando processar a reviravolta inesperada que sua vida acabou de tomar. A patente do adesivo sempre pareceu distante demais para ser realizada. Agora, a oportunidade batia à sua porta. Enquanto olhava pela janela, ele observou as luzes da cidade piscando ao longe. Giovanni pensou nos anos de trabalho árduo na pizzaria, nas noites sem dormir enquanto tentava aprimorar sua ideia, e nas muitas vezes em que pensou em desistir. Mas algo dentro dele sempre o impulsionava a continuar, a acreditar que um dia teria sua chance. Com um suspiro profundo, Giovanni pegou um caderno e uma caneta, sentando-se à mesa da cozinha. Ele começou a fazer esboços rápidos, anotando novas ideias que vinham à mente. A empolgação e a determinação que há muito não sentia, agora o impulsionavam para a frente. No entanto, Giovanni sabia que o caminho não seria fácil. A venda da patente significaria mais do que dinheiro. Representaria o reconhecimento de sua criatividade e trabalho árduo. Enquanto os pensamentos se agitavam em sua mente, Giovanni percebeu que este era apenas o começo de um novo capítulo em sua vida. A venda da patente poderia ser o ponto de partida para muitas outras mudanças positivas que ele mal podia imaginar. Na manhã seguinte, a maior surpresa veio quando Giovanni descobriu que a empresa de tecnologia interessada em sua patente era, na verdade, a Genomed Solutions, propriedade de Dona Marisa e Eduardo. Eles haviam descoberto sobre a patente de Giovanni durante a primeira conversa de Giovanni com Dona Marisa, mas esperaram que ele tivesse uma mudança verdadeiramente significativa para investir no projeto. Quando Giovanni confrontou Dona Marisa e Eduardo sobre isso, eles admitiram que essa era a principal ideia de retribuir a bondade que Giovanni havia demonstrado ao ajudar Dona Marisa ao trocar o pneu, mas que precisavam de tempo para ter certeza de que aquele investimento traria retornos financeiros, tanto para eles quanto para Giovanni. O homem ficou sem palavras, profundamente comovido pela generosidade e cuidado dos dois. A revelação trouxe uma nova dimensão ao relacionamento de Giovanni com Dona Marisa e Eduardo. Além de amigos e confidentes, eles agora eram também parceiros em um projeto que prometia transformar não apenas a vida de Giovanni, mas também contribuir para avanços significativos no campo da tecnologia. Com o suporte financeiro da empresa de Dona Marisa e Eduardo, Giovanni finalmente teve os recursos necessários para começar a desenvolver a patente de seu adesivo. Ele passava horas dedicado ao trabalho, imerso em cálculos, experimentos e protótipos. A cada avanço, ele compartilhava entusiasmado com Dona Marisa e Eduardo, que acompanhavam de perto cada etapa do processo. Enquanto o projeto avançava, Giovanni não perdia de vista seu compromisso com a comunidade. Ele continuava a voluntariar-se nos centros de reabilitação, inspirando outros com sua história de superação. A cada visita, ele percebia o impacto que sua presença e suas palavras tinham naqueles que lutavam para reconstruir suas vidas. Dona Marisa, sempre atenta ao bem-estar de Giovanni, incentivava-o a manter o equilíbrio entre seu trabalho e seu compromisso social.
Ela lembrava-o frequentemente da importância de cuidar de si mesmo, algo que Giovanni, com sua natureza dedicada, muitas vezes negligenciava. Enquanto isso, Eduardo trabalhava nos bastidores para garantir que todos os aspectos legais e administrativos do projeto estivessem em ordem. Sua experiência e habilidades complementavam perfeitamente o entusiasmo e a engenhosidade de Giovanni. À medida que os meses passavam, o projeto de Giovanni começava a chamar a atenção não apenas pela sua inovação, mas também pelo potencial impacto no mercado. Novos investidores começaram a demonstrar interesse e Giovanni se viu diante de novas oportunidades e desafios. Após a patente estar completamente desenvolvida com sucesso, Giovanni encontrou-se diante de um novo capítulo empolgante em sua vida. Com os recursos financeiros obtidos da transação, ele finalmente pôde realizar um sonho que antes parecia inalcançável: iniciar sua própria empresa. Sr. Almeida, seu fiel amigo e confidente ao longo dos anos, foi o primeiro a quem Giovanni ofereceu a oportunidade de ser seu sócio. Com entusiasmo e um sorriso sincero, Sr. Almeida aceitou, pronto para embarcar nessa nova aventura ao lado de Giovanni. Logo depois, ele ofereceu à sociedade a Dona Marisa e Eduardo, que também aceitaram a oferta com entusiasmo, mas disseram que a administração da empresa ficaria apenas a cargo de Giovanni e o Sr. Almeida. Juntos, eles fundaram a empresa, que recebeu o nome de BioCare Research. O objetivo não era apenas lucrar, mas também impactar positivamente a comunidade. Inspirado por sua própria jornada de recuperação e redenção, Giovanni decidiu que a BioCare Research seria um espaço inclusivo, oferecendo empregos a pessoas que estavam superando vícios e dificuldades pessoais. Ele acreditava firmemente que todos mereciam uma segunda chance na vida, assim como ele havia recebido. Dona Marisa e Eduardo não só apoiaram a ideia, como ficaram extremamente felizes que Giovanni estava dando um passo importante em sua vida como empreendedor. Eles entendiam que a BioCare Research não seria uma concorrente, mas uma empresa irmã da Genomed Solutions. Nos primeiros meses de operação, a BioCare Research enfrentou desafios e aprendizados. Giovanni e Sr. Almeida trabalhavam incansavelmente para estabelecer a empresa no mercado, aproveitando a experiência e a rede de contatos que Giovanni havia construído ao longo dos anos. Giovanni aplicava seus conhecimentos técnicos e sua paixão pela inovação em cada projeto, enquanto o Sr. Almeida administrava com sabedoria os aspectos financeiros e administrativos da empresa. A reputação da BioCare Research cresceu rapidamente à medida que seus produtos começaram a ganhar reconhecimento pela qualidade e pela inovação. Giovanni e Sr. Almeida celebravam cada conquista, não apenas como empresários, mas também como amigos que haviam enfrentado muitos desafios juntos ao longo dos anos. À medida que a equipe da BioCare Research crescia, Giovanni e Sr. Almeida encontraram-se frequentemente relembrando suas experiências passadas e olhando para o futuro com esperança renovada. A empresa não era apenas um empreendimento comercial, era uma extensão dos valores e da filosofia de vida que ambos abraçavam profundamente. Com o tempo, Giovanni se concentrou em expandir a empresa e explorar novas oportunidades no mercado, enquanto o Sr. Almeida assumiu um papel crucial no desenvolvimento de programas de responsabilidade social corporativa. Eles estavam determinados a garantir que a BioCare Research não apenas prosperasse financeiramente, mas também desempenhasse um papel ativo na melhoria da comunidade local. Nesse novo capítulo de suas vidas, Giovanni e Sr. Almeida descobriram uma satisfação profunda e significado em seu trabalho. A jornada que começou com um ato simples de bondade de Giovanni com Dona Marisa havia se transformado em uma história de superação,
amizade e oportunidades transformadoras para eles e para aqueles ao seu redor. Com o sucesso da BioCare Research e a realização pessoal que trouxe, Giovanni encontrou-se em um lugar que nunca imaginou alcançar. Cada dia era uma nova oportunidade para ele expandir sua empresa e fortalecer os laços que havia formado ao longo de sua jornada. As manhãs começavam com a energia vibrante da equipe da BioCare Research, onde Giovanni se orgulhava de liderar um grupo de profissionais talentosos e comprometidos. Giovanni e Sr. Almeida trabalhavam lado a lado, guiando a empresa com integridade e paixão, sempre lembrando de suas origens humildes e do poder transformador de um gesto simples de bondade. À medida que os anos passavam, Giovanni continuava a praticar a gratidão, sempre lembrando-se dos momentos difíceis que o levaram até ali. Ele visitava regularmente o centro de reabilitação onde havia começado sua jornada como voluntário, oferecendo palavras de encorajamento e apoio aos que estavam lutando para encontrar seu caminho. Sua história inspirava não apenas aqueles que conheciam sua trajetória, mas também muitos outros que ouviam falar de sua determinação e compaixão. Foi assim que Giovanni finalmente encontrou a paz interior que tanto buscava. Cada dia era uma dádiva, e ele vivia com um profundo senso de propósito e amor pela vida. Com o sucesso da empresa, ele tinha cada vez mais tempo para passar com seus filhos, Laura e Mateus. Ele sabia que havia sempre mais a fazer para ajudar os outros e fazer do mundo um lugar melhor. Com sua fé restaurada na humanidade e seu coração cheio de gratidão, Giovanni olhava para o futuro com esperança e alegria, pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe trouxesse. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui, cada história é uma nova aventura e estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!